Network. Fala comigo, creator, fala comigo, fã dos esportes americanos aqui no Brasil. Eu sou o Lucas Cop, estou chegando para mais um episódio do Playmakers, o lugar onde a gente conhece quem são as pessoas por trás das arrobas dos esportes americanos aqui no Brasil. Agradecer aqui, antes de qualquer coisa, a audiência dos últimos episódios. Já estamos aí mais uma vez, umas 3 semanas sem episódio. Mais uma vez tive que dar uma viajada, algumas coisas aconteceram, mas estamos de volta. Esse projeto não vai parar tão cedo. E hoje, como você que está assistindo no vídeo já está vendo aqui, eu tenho a honra de receber a primeira convidada mulher do Playmakers aqui no quarto episódio. E a gente vai falar muito sobre o seu projeto, a sua vida. A gente vai descobrir quem é a Dani quando ela não está produzindo conteúdo em todas as redes sociais do Pink Zone Brasil. Então, já de antemão, seja bem-vinda, Dani. Obrigado por aceitar o convite para estar aqui no Playmakers. Eu que agradeço, Lucas, e aí, pessoal do Playmakers. É bom contar um pouquinho, né, sobre a gente, além da página, além da arroba. Então, vai ser bem interessante. Vamos conversar bastante. É isso aí, vamos ter bastante assunto para conversar. Começando já daqui a pouquinho por saber de onde é que vem a história da Dani com o futebol americano, enfim, o que aconteceu para que a Dani se interessasse em criar conteúdo sobre futebol americano, sobre NFL e agora também sobre futebol americano aqui no Brasil, né? Que eu tenho acompanhado, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Mas antes eu só vou pedir já para você seguir aí a FN Network em todas as redes sociais, @somosfnn, a gente está em todas, tá lá no Twitter, tá no Instagram, tá no TikTok, também em todas. Você vai ver alguns cortes também por aí desse episódio aqui com a Dani, inclusive no meu perfil pessoal. E eu vou abrir espaço depois para a Dani fazer o jabá dela, mas já segue aí também, @PinkZone Brasil, no Instagram, no Twitter, que a Dani tá lá criando conteúdo diariamente sobre NFL e agora também sobre futebol americano aqui no Brasil. Mas beleza, vamos lá. Daniela Germano, @PinkZone Brasil. O que a Dani faz da vida quando ela não tá criando conteúdo? Vou começar direto por aí e depois a gente volta para saber de onde é que surgiu o interesse pelos esportes americanos. O que eu faço da vida é muita coisa. Basicamente, sou formada em Direito, então trabalho na minha área de formação, né? Então, é uma área que não tem muito a ver com nada da página e tudo mais. Não sou jornalista nem nada do tipo, mas, querendo ou não, é uma página que a gente lê muito, é uma profissão, perdão, que a gente lê muito, que a gente escreve muito, então, mesmo que indiretamente, tem bastante vínculo com essa parte de texto, com essa parte de elaboração de notícias e tudo mais, então é mais ou menos isso, mas é bem chato, não tem nada, não tem nada de empolgante, de nossa senhora. Dani, você mora em São Paulo, né? Mas você é natural daí? Nascida e criada? Como é que é? Onde é que a Dani Sim, nascida e criada aqui cresceu? em São Paulo, na zona norte de São Paulo. Sempre aqui, nunca deixei de estudar, de trabalhar aqui também. Então, sou cria mesmo, não tem nem o que falar. Palmeirense, é isso? Palmeirense, graças a Deus. O pessoal da Zona Norte, assim, ali perto da região da Lapa, perto da região da Pompeia, não tem como também querer ser outra coisa que não um palmeirense, né? Vamos combinar que essa parte territorialista da cidade de São Paulo meio que faz a gente também escolher o time de futebol para qual a gente torce, né? E o verde do Alviverde Imponente teve relação com a tua escolha de Philadelphia Eagles na NFL? Cara, muita gente brinca, porque além de Palmeiras e Filadélfia, eu também sou Boston Celtics Caramba! na NBA, então as pessoas acabam achando que é único exclusivamente por causa disso, mas graças a Deus eu tenho o beisebol para tirar um pouco desse estigma, porque eu sou Mets, então eu consigo ali ter algum time que não seja só por conta disso. Mas na verdade não tem nada a ver. Assim, foi realmente uma questão de escolha, de afinidade assistindo aos jogos e tudo mais, e também por gostar da cidade, então não tem muita relação com a cor da camiseta, da jersey, por ser verde e branco e tudo mais.
Aqui no Playmakers, uma das primeiras coisas que eu sempre penso é que eu quero que os convidados se sintam em casa. Como eu não tinha camiseta do Philadelphia Eagles para vir hoje, eu tentei achar um verde aqui. Se você perceber, dá para ver bem pouquinho, mas nesse vidrinho aqui onde está o símbolo do Vasco embaixo, tem o adesivo da Pink Zone que você me deu lá no NFL Brasil. E agora, para quem Verdade. está assistindo aí no vídeo, eu acabei de colocar o meu microfone em verde para Dani se sentir mais em casa, já que tem tanto Vou pôr time meus verde LEDs aí em na verde também, então. já que tem tanto time verde aí na vida dela. Mas beleza, Dani, já sabemos o que a Dani faz, já sabemos que a Dani é paulista e paulistana, nascida e criada. E onde é que aparece o futebol americano nessa história? Faz quanto tempo? Como surgiu? Enfim. Cara, o futebol americano apareceu lá em 2015, mais ou menos. Eu estava entrando num escritório novo, que eu estava entrando para trabalhar, e tinha dois colegas de trabalho, inclusive um deles torcedor do Philadelphia e outro torcedor do Denver Broncos. E aí comentando assim sobre assistir jogo e tudo mais, eu já tinha falado que já tinha tentado assistir, não entendia e tudo mais. E aí rolou meio que um desses colegas de trabalho falou assim: Meu, então vamos meio que bota um jogo para assistir, e aí eu vou contando para você através do WhatsApp como é que é, tentando te explicar qualquer dúvida que você tiver, a gente vai conversando e eu vou te falando. E aí meio que rolou isso, entendeu? Assim, quando eu ia assistindo, eu ia falar, pô, mas o que está acontecendo agora? E aí ele ia meio que explicando, então foi aí que eu comecei a entender realmente bem mais sobre futebol americano, porque vamos combinar que não é um esporte fácil de se começar a gostar e de se entender, então você realmente precisa ou buscar informação na internet de alguém que cria um conteúdo explicativo sobre, ou você tem que ter alguém que você conhece ali para assistir o jogo junto com você, de forma virtual ou presencial, e realmente te apresentar as regras e você conseguir entender como é que funciona esse fantástico mundo aí da bola oval. Mas foi É, basicamente isso. Aí foi nessa conversa, aí depois ia no dia seguinte trabalhar, tinha aquela resenha, conversava e tudo mais, então a coisa foi crescendo por aí. e aí o bichinho da NFL, do futebol americano, te pegou a princípio como fã, e aí quando que surge a ideia de criar conteúdo sobre a NFL? Foi logo depois? Demorou? Por que veio essa Então, ideia? demorou um pouquinho, né? Porque realmente ainda estava aprendendo. Então, aí, quando eu percebi que eu sentia falta de encontrar na internet realmente páginas que falassem sobre, que explicassem, e também páginas feitas por mulheres, eu cheguei a jogar no Instagram na época, pesquisando, né? Assim, será que tem mulher que fala sobre isso? Será que não? Ok, a gente tem uma comentarista mulher na época na ESPN, que era a Paula, mas será que realmente a gente tem criadores de conteúdo sobre isso, um canal no YouTube, alguma coisa? E aí eu fui realmente vendo que não existia ninguém nesse nicho. Na verdade, já tinha existido, mas a coisa tinha se acabado, pelo menos as páginas principais que eu encontrei ali na época. Então eu acabei que falei, bom, acho que eu vou tentar fazer alguma coisa, recuperar um pouco disso que já existia e acabou se perdendo por N motivos que eu realmente não sei dizer quais foram. E falei, vou fazer isso lá em 2019, por aí, para 2020, né, no começo da pandemia. Eu falei, vou tentar ver como é que é isso daí, vou conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, vamos ver qual é que é. E aí a coisa começou a deslanchar por aí, mas foi realmente por procurar mulheres que falassem e não ter encontrado, na verdade. Legal, então o projeto ele já surge nesse intuito de dar mais voz, vamos poder dizer assim, dar mais espaço para as mulheres dentro dos esportes americanos. Isso é um assunto que, obviamente, a gente ia falar mais para frente, mas já que a gente já tocou no assunto, é, aqui, todos os dados que a gente tem aqui, tanto de FN Network, quanto de Zona Neutra, quanto a pesquisa que a gente fez com todos os creators em 2022, quanto os próprios dados da NFL, elas apontam para um público majoritariamente masculino, assim, coisa de mais de 85, 90% de homens, né? E aí a gente tem os dados teus da Pink Zone que tem uma porcentagem muito maior de mulheres. Agora que tu já falou que o projeto surgiu nesse sentido,
isso tudo faz ainda mais sentido. Mas como que é para ti, assim, quando tu trabalha o conteúdo, tu pensa nessa questão, tu já pensa que tem mais mulheres te vendo, enfim, como que é para ti saber que tu fala com muito mais mulheres do que os outros criadores de conteúdo de futebol americano, sabe? Cara, assim, basicamente, eu acho que a ideia, óbvio, surgiu. Existe atualmente, né, com o crescimento da página e tudo mais, a gente já está um pouco mais equilibrada. Eu acho que a gente pode dizer que a gente tem aí por volta de, não diria 50-50%, mas entre ali na faixa de 60-40, sabe? Uma faixa legal, basicamente, de mulheres e homens. Como o perfil ele é um pouco de tudo, ele tem uma parte informativa, ele tem uma parte de curiosidades, ele tem uma parte de notícia, então a ideia realmente ser o mais, eu não vou falar genérico, mas o mais homogêneo possível, né, para atingir os dois públicos, justamente porque a página ela tem uma identidade visual que pode ser associada mais ao público feminino, por ter cores como o rosa, ter cores como o laranja e tudo mais, que podem trazer esse apelo, né, feminino, mas ela não tem um viés feminista no sentido de ser uma militância. Lógico, a gente também faz questão, mas isso eu estou vendo mudar também em várias outras páginas, o enaltecimento de mulheres no esporte. Né? Hoje a gente teve a notícia da coach brasileira, que foi selecionada como os 25 finalistas lá para fazer parte do intercâmbio que vai rolar junto com Tampa Bay. A gente tem outras mulheres que já se destacaram de várias outras formas. Então, óbvio que a gente tem um apreço por dar esse tipo de notícia, né? Mas não é só isso, não é só um enaltecimento da mulher no esporte. Então, eu acho que a gente tenta mesclar, eu tento mesclar um pouco de tudo, sabe? Mas é uma coisa que, particularmente, eu acho que, como eu falei, tem muitas páginas que também estão enaltecendo. Então, isso é muito legal. A gente consegue ver uma recepção muito legal por parte do público masculino também, quando a gente enaltece as mulheres e tudo mais. Então, isso é bem legal hoje em dia. A gente está tendo uma mudança muito positiva, sabe? De gente gostando cada vez mais de mulheres, seja numa página exclusiva de mulher ou numa página mescla, entendeu? Falando sobre o esporte. Então, se a gente for parar para pensar, lógico que tinha essa necessidade, igual eu comentei, sobre uma página exclusiva feita por uma mulher de NFL, mas isso não quer dizer que não existissem mulheres falando sobre o esporte. A gente tinha elas, e assim como ainda tem, elas inseridas em outras páginas aí, né? Então, elas sempre permearam muito o meio, né? Tem 2 pontos aí, enquanto tu fez a tua fala, que me fizeram refletir aqui. Primeiro que, de fato, é isso, assim, pra gente, enquanto comunidade, é muito mais válido ter as páginas que conversam com todo mundo, como a tua, se tornou. Tu tem o público masculino, tem o público feminino, é feito por uma mulher, mas, cara, qualquer pessoa que chegar ali vai e gostar de futebol americano vai se identificar. E tem outro ponto também que a gente viu agora em 2023, que foi muita mulher chegando por conta, da Taylor, mas se identificando de fato com o esporte, né? Pessoas que talvez nunca teriam esse contato com o futebol americano e tiveram por um motivo inusitado, a gente pode dizer, e acabaram se identificando, com o esporte. E aí, cara, nesse sentido, nem vale a pena a gente perder tempo com isso, mas quando a gente tem aqueles comentários do tipo: "Ah, porque só fica mostrando a ela. Ah, porque não sei o quê", eh, assim, não vale a pena a gente perder, mas eu sou obrigado a te perguntar, assim, o quanto te chateou esse negócio durante toda a temporada, sabe, porque, meu Deus. Cara, eu não me considero uma Swifter, não me considero, mas sei muitas músicas, óbvio, porque a Taylor está inserida no universo pop, então qualquer pessoa que escute músicas de pop atual, obviamente, vai conhecer as músicas dela e tudo mais. É muito relativo isso. Óbvio que ganhou uma notoriedade, mas eu acho que as pessoas têm que entender que ganhou uma notoriedade principalmente no que diz respeito à molecada, à criançada. Tá? Uhum. Meninas mais novas
que tiveram esse contato muito maior e essa influência muito maior. Só que, assim, existiram diversas pesquisas que a gente eu cheguei a postar na página, do tipo, a Taylor não aparece nos jogos mais do que 1 minuto. É lógico que o efeito que a internet acaba causando de flodar muito ela nos perfis é natural, então isso fica aparecendo para quem está assistindo que ela está aparecendo mais do que deveria, mas na verdade o tempo de mídia dela é muito pequeno no jogo, mas é positivo. A gente viu muitos pais assistindo os jogos, principalmente o Super Bowl, com as suas filhas, então isso é legal, porque você resgata ou cria um laço que normalmente, naturalmente, não existe. Só que também teve uma postagem de muita que eu cheguei a soltar, que rolou também várias críticas de comentários nesse sentido, que eu soltei a notícia informando que a NFL tinha revelado que o público feminino estava na casa dos 47,2%. E aí muita gente falando que era por causa da Taylor, era por causa da Taylor. Isso no público americano, tá? E aí eu tive que fazer um vídeo para explicar, gente, não é assim, tá? Até, tipo, antes da Taylor, em 2022, o público já era de 47,1%, aumentou 0,1%. Então, a Taylor também não teve esse efeito. O público feminino de NFL, nos Estados Unidos principalmente, ele vem aumentando muito desde os anos 2014, quando eles começaram a entender que a indústria lá de feminina funcionava, que o mercado começou a criar produtos femininos, como camisetas, como jerseys rosa, etc, etc, etc. Então, para a NFL, isso não é um novo mundo. O que a Taylor trouxe, eu acho que para eles, em maior quantidade, foi acesso a talvez um público feminino mais jovem nos Estados Unidos e acesso a um público feminino no exterior, porque a Taylor tem mais apelo internacional do que a NFL consegue alcançar. Então, isso ajudou a difundir internacionalmente. Então, talvez para a gente aqui no Brasil, o impacto tenha sido muito maior do efeito Taylor na NFL do que efetivamente para eles ali em território nacional. Isso quer dizer que é ruim? Não. A gente tem que entender que a NFL, como tudo que a NFL faz, é um mercado capitalista americano. Então, tudo é dinheiro, tudo é marketing, tudo para eles é conversão em lucro. E faz sentido. Eu não vejo problema nenhum. Não fiquei chateada com as críticas, mas eu acho que era uma visão muito reduzida do universo do futebol americano. Para mim, quem fala que mulheres só gostaram do futebol americano por causa da Taylor, quem generaliza, é quem realmente não conhece o universo do futebol americano, nem no Brasil e nem lá fora. E essa história de que, será que as mulheres, essas pessoas que vieram pela Taylor, seja mulheres ou não, será que elas vão continuar assistindo? Aí é um problema da pessoa, se ela vai gostar do esporte ou não. Mas sinto muito. Se a gente for parar para pensar nisso, eu sei que eu estou me delongando, mas se a gente for parar para pensar nisso, a NFL, a gente teria que criticar a NFL desde lá dos anos 90, quando começou a fazer show de intervalo no Super Bowl, em que o objetivo era pegar as pessoas que só iriam querer assistir o intervalo para assistir o jogo, porque eles perdiam absurdamente o Ibope no show na hora do intervalo, e eles falaram, cara, a gente tem que dar um jeito de resolver esse problema. Como é que a gente resolve esse problema? A gente coloca a galera que é artista pop, que tem um apelo para quem não gosta do esporte, que vai assistir pelo menos um pedaço do jogo, porque vai querer ver o show. Entendeu? Então é assim que funciona. Desde como no mundo, lá no Super Bowl, não lembro se acho que foi o 93 ou 94, se eu não me engano, que veio o Michael Jackson. É assim que é. Entendeu? A NFL só se aproveitou de ter, além do show do intervalo desse ano, ainda ter a Taylor aí como um elemento a mais por estar se relacionando com um jogador que também é um jogador muito badalado. A gente também não pode esquecer que essa repercussão tem também o mérito do Travis Kelce ser um jogador badalado, estar muito hypado com o podcast dele, com o irmão dele, Jason, jogar num time muito hypado, que é considerado uma nova dinastia. Então, assim, são vários elementos, entendeu? Se a Taylor Os astros se alinharam. Se a Taylor estivesse namorando, sei lá, o Mitchell Trubisky, ninguém estava se importando tanto, entendeu? Não ia ter esse apelo, porque ia ser um time que não tem apelo. Um jogador que não tem tanto apelo.
os astros se alinharam nesse sentido. E, cara, ainda assim, é o que tu falou. Pô, Taylor Swift apareceu, sei lá, 8 vezes durante o Super Bowl. Não sei, tá? Não lembro, mas enfim. Cara, deu 8 vezes 4 segundos, deu 32 segundos de Taylor Swift. Pra que eu vou me incomodar com isso, né? E esse lance de abrir portas e, porque essa pessoa, será que ela vai continuar vendo e tal? Isso aí também existe em todos os campos do mundo, né? Principalmente na cultura pop e tal. Por exemplo, tem pessoas que curtem uma banda e elas torcem para aquela banda nunca explodir porque elas querem ter a sensação de que só elas e mais uma meia dúzia curtem aquele negócio, sabe? Eu sinto que tem gente que pensa isso da NFL também. Cara, isso dá uma raiva, eu vou ser bem sincera, assim, independente da Taylor esse ano, mas existem alguns criadores de conteúdo, algumas páginas esportivas, ou pessoas que gostam do esporte, em que eu vejo isso, essa crítica à popularização da NFL a ponto da pessoa criticar até postagens simples que ensinam sobre o esporte ou pessoas que tentam ali simplificar o esporte. A NFL, o futebol americano em si, ele já é um jogo muito denso. Ele já é um jogo que ele é demorado, porque ele tem várias paradas. Ele é um jogo que ele tem muitas regras, tem muitas variáveis, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, em si, ele já é um esporte muito denso. Se você comparar futebol americano com outros esportes, como um vôlei, como um futebol soccer da bola redonda, como um handball, como outros esportes, ele é um esporte mais denso, ele é um esporte mais, eu não vou dizer cansativo, mas ele dá trabalho de você entender e assistir. Então, ele em si já é complexo, o que faz com que ele tenha um apelo um pouco menor em comparação aos outros, no quesito de cativar logo de cara uma pessoa que para ali, está zapeando pela TV sozinha em casa e para assistir. Então, é aquilo que a gente falou lá no começo. Eu sou adepta da ideia de que se alguém chega para você e fala que quer saber sobre futebol americano, você tem que pegar essa pessoa pela mão e sentar com ela e falar, vamos assistir um jogo juntos. Porque é só assim que essa pessoa realmente vai tentar minimamente gostar, porque ela vai entender. Se ela vai gostar ou não, depois aí não sabemos. E aí a gente ainda tem essa questão de é um esporte estrangeiro, então os termos são em inglês, o que a gente já tem uma dificuldade para muita gente de entender e tudo mais. Então, assim, soma a complexidade do jogo com ser um esporte gringo, com o fato de algumas pessoas também fazerem questão de dificultar, de eletizar, de tornar ele mais complexo do que ele já é. Então, quando uma pessoa que não conhece do esporte te pergunta, você vira e fala assim, você começa a falar vários termos que a pessoa não vai entender e tentar complicar cada vez mais para aquela pessoa, você vai cativar. E aí vem o efeito rebote. Tem muita gente que não quer. Tem muita gente que não quer a popularização, porque é legal você ser o diferentão. É legal você ser aquela pessoa que, nossa, o fulano de tal ali na firma, aquele que senta ali no cantinho, ele gosta de futebol americano, ele sabe sobre. Como se você tivesse, sei lá, feito uma faculdade de física quântica. Entendeu? Na verdade, não, você só parou para sentar e entender um esporte que tem bastante regra. É só isso. Entendeu? Exato. Então é muito ruim, eu acho que é muito ruim. Para mim, essas pessoas fazem um desserviço para o esporte que elas gostam, ou que dizem que gostam. E aí eu entro no mérito aqui, que é a polêmica. A pessoa gosta do esporte ou ela gosta de saber, de que ela saiba do esporte? E que só ela saiba sobre isso e ela não quer que ninguém mais saiba, ela quer ser o diferentão, entendeu? Mas essas pessoas, elas são maioria, primeiro, boa notícia. E a segunda boa notícia é que se elas Elas são seguirem minoria, elas pensando. são minoria, Isso, graças a Deus. minoria, perdão, me equivoquei aqui. Mas se elas seguirem pensando assim, elas vão ter muito trabalho, principalmente aqui no Brasil, daqui para frente, porque o que vai acontecer aqui é sinistro. Já tá Como é que acontecendo, você né? segura? Porque assim, a NFL não quer, pelo menos atualmente. Eu acho que a NFL demorou demais para popularizar o esporte, né? Eles estão fazendo isso agora. Mas eu, ao mesmo tempo, compreendo que muita gente compara, por exemplo, o NBA com o NFL, né? Ai, pô, como é que a NBA tem esse apelo internacional tão grande? Eu acho que tem uma questão também da parte olímpica, de você ser um esporte olímpico, então isso facilita.
mas também não é para tudo. Você tem que ter uma associação. Você é um esporte olímpico, então você já tem uma facilidade de você ter um apelo internacional, porque vários países estão te olhando, e ao mesmo tempo você investe no país, porque até aí NHL ou hockey também é um esporte olímpico e nem por isso ele é tão difundido. Acho que ele é um dos É, menos difundidos, né? mas tem a questão de ser fácil de praticar também, enfim, Você pratica em qualquer né? lugar. Então, são várias coisas. A NFL, agora, ela, de uns tempos para cá, com esses jogos internacionais, ela está mudando essa ideia. Então, isso é muito bom. Então, a pessoa que não gosta da popularização, sinto muito. Você vai ter que resolver o seu problema com a própria NFL. Exatamente. Vamos lá, falando agora mais especificamente do teu projeto, já me disse que começou em 2019, e um dos pontos, que a gente vê no dia a dia aqui, trabalhando juntos em parceria, é que tu tem um olhar muito voltado para a parte profissional, podemos dizer, do projeto, assim, tu olha para esse projeto como, de fato, um negócio, assim, como oportunidades que tu pode ter, de carreira. Da onde que surgiu isso? Foi desde o começo? Foi em algum momento que deu um estalo e tu falou: "Opa, esse negócio aqui pode ser mais do que um hobby", ou, é um hobby, mas, cara, eu posso aproveitar esse hobby da melhor maneira possível? Como que o Pink Zone passou a ser mais do que só uma brincadeira pra ti, assim? Cara, assim, no começo foi meio como hobby, mas um hobby com comprometimento, né? Não era assim também, vamos falar como se eu estivesse falando na mesa de bar com os meus amigos, entendeu? Numa resenha. A ideia sempre foi criar o conteúdo de forma responsável, mas sempre de uma forma para passar tempo, por hobby e tudo mais. Quando isso começou a ganhar uma proporção, e aí você começa a ter feedback de outras pessoas, você começa a, por exemplo, criar grupos e as pessoas falarem, pô, eu consegui conhecer outras pessoas que gostavam do esporte através de você, porque eu não tinha amigos que gostavam do esporte. Então, quando você começa a ter esse feedback, quando você começa a ter pessoas falando, pô, seu conteúdo é muito legal, eu sempre uso ele como referência para saber se uma notícia é verdadeira ou não. Aí você realmente começa a falar, pô, acho que a coisa pode ser feita de uma forma diferente. Acho que realmente tem qualidade o suficiente para ser profissionalizado isso, né? Para isso me gerar alguma renda, não só o trabalho de fazer as postagens e tudo mais. Porque realmente é um trabalho, é cansativo, né? Você olhar ali, tá sempre consultando, vendo a atualização dos insiders americanos, ver se tem uma notícia, ver se tem alguma coisa legal que você possa apresentar para o seu público, algum vídeo, alguma curiosidade, etc. E tal, tudo isso é cansativo. Então, a partir do momento que você vê que as pessoas gostam muito, e aí você fala, pô, tá se tornando referência, então eu acho que eu já posso pensar de uma forma mais profissional e como realmente um negócio, como uma marca já estabelecida e tudo mais. Então aí você começa a buscar outras informações, tentar deixar o seu template de uma forma mais é, padronizada, as suas notícias se tornam mais padronizadas, os seus vídeos, você já tem um acesso a um público que já é fidelizado também, então isso é muito legal. E aí você vai tendo outro tipo de retorno, que é contato de marcas. Então as marcas vão começar a falar, pô, gostei do jeito que você fala, acho que o seu trabalho é legal, a gente quer fazer uma parceria, a gente quer fazer uma publi, e aí você fala, pô, então realmente agora eu preciso sentar e pensar, não, eu me tornei uma marca, então eu preciso agir como uma marca, entendeu? Então, se eu vou em eventos de NFL, eu não sou eu, Daniela, lá na resenha dos meus amigos só, entendeu? Eu sou uma marca, eu represento o Pink Zone Brasil, então eu tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que tirar foto, eu tenho que criar um conteúdo, eu tenho que fazer contatos, eu tenho que conhecer pessoas, eu tenho que ter bons relacionamentos, entendeu? Então eu tenho que aprender que existem outros criadores de conteúdo, respeitar o trabalho deles, então sabe? Não é mais eu posso falar o que eu quiser porque a rede social é minha. Não, calma aí, entendeu? O buraco é mais embaixo. Se você quer profissionalizar, aí você tem que pensar realmente no que você fala, como você fala, com quem você fala e como você age com as pessoas e com o público de uma forma geral. Mas assim, não sei dizer especificamente qual foi o dia, sabe?
Só que foi através desses feedbacks. Aí eu falei, pô, eu acho que estou fazendo alguma coisa certa, que está sendo referência, então vamos continuar e vamos tratar isso de uma forma, uma visão mais profissional. Tudo isso que tu trouxe agora, são questões que parecem simples, mas, cara, não, são complexas e poucas pessoas enxergam, sem pelo menos terem alguém falando: "Olha É, só, você é uma tem uma marca", né. galera que acaba confundindo, tipo, pessoa física com pessoa jurídica, sabe? Então, assim, eu vou te dar um exemplo. Muitas pessoas às vezes falam, um exemplo que eu cheguei a passar é a questão de noticiar sobre Deshaun Watson. Além das questões de assédio, dar notícia de que ele voltaria a jogar, de que ele tinha sido contratado pelo Browns e tudo mais. E as pessoas, ai, mas você está noticiando? Eu falei, mas aí é que tá. A minha página ela é informativa. Ela não é uma página de opinião. Ela não é uma página para eu falar se eu acho que esse jogador deveria ou não deveria ainda estar na liga. A minha opinião eu vou dar de uma forma pessoal, em uma outra situação. Entendeu? Ali não, ali é para eu informar. E eu preciso informar. Infelizmente, eu não sou o Roger Goodell para tirar o cara da liga. O cara faz parte de uma das 32 franquias. Eu tenho que noticiar, eu tenho que falar. Eu posso não dar tanta ênfase. Eu não posso noticiar tudo, entendeu? Mas eu tenho que falar alguma coisa. Assim como outros tantos jogadores que já sofreram várias outras acusações, seja lá quais fossem. Eu tenho minha opinião formada sobre Deshaun Watson. Eu tenho minha opinião formada sobre Antonio Brown. Eu tenho opiniões sobre Tyreek Hill, entendeu? Mas ali na página é uma página informativa. Então eu tenho que falar o quê? O cara foi contratado, o cara atingiu a marca tal, o cara fez um touchdown bom, o cara fez um jogo bom, o cara está sendo indicado a MVP. Eu tenho que falar. Infelizmente, não é uma página opinativa. E ainda que fosse opinativa, ela é uma página opinativa sobre o esporte, não sobre a pessoa do jogador. Então, eu acho que Essa tem essa diferenciação. é uma decisão que ela é totalmente, tua, assim. Podem existir páginas onde o criador de conteúdo escolhe que ele vai falar E sobre isso, dar tudo a opinião bem. dele e tudo certo, exato. Da mesma forma que Mas pode ter páginas que sejam informativas e não querem dar notícia sobre aquele cara. Tudo bem. Só exato. que você tem Uhum. que entender que uma outra página pode querer dar notícia. Sim, aí eu já vejo, um pouquinho de exagero nesse sentido, assim, porque, cara, se você é uma página informativa sobre a NFL, beleza. E aí o Cleveland Browns contrata Deshaun Watson, dando um dos maiores contratos garantidos da história e tal. E aí, se você simplesmente não falar, cara, o Deshaun Watson vai estar com a camisa do Browns na semana um, você Ele falando ou vai não, continuar entendeu? ganhando o dinheiro dele garantido, entendeu? Tipo assim, eu não tenho esse poder, né? Eu posso, é aquilo que eu falei, eu posso minimizar as notícias. Eu não vou noticiar tudo, mas coisas que são muito relevantes para o universo, que mexem com toda a estrutura da NFL, como é o caso dele, ser um dos maiores contratos garantidos e tudo mais, você tem que falar. Infelizmente, você tem que falar sobre o cara. Exato. E aí, Dani, tu falou bastante sobre reconhecimento, né? Que isso foi uma das coisas que te fizeram perceber e que o perfil poderia ser algo maior e tal. Hã, recentemente, assim, o que eu sei é de quando a gente se conheceu pra cá, mas me parece que isso tem aumentado muito desde que a NFL anunciou que vem para o Brasil e tal. Mas, cara, tu tá participando de vários eventos, tá em contato com várias pessoas, tá, em contato muito forte com o pessoal da SP Tours ali e tal. Hã, como que é isso pra ti, assim, de tu perceber porque imagino, e aí é uma pergunta, mas já meio que uma afirmação, que pra ti seja uma prova de que, cara, o que eu tô fazendo tá legal, tem seu valor, porque as pessoas estão me vendo. Então como que é pra ti estar participando de um momento tão importante do esporte aqui no Brasil ativamente? Cara, é isso que você falou, é muito legal, óbvio, eu não posso falar que não, ainda mais pelo fato de não ser uma página que eu considero grande, né? A gente está aí sofridamente tentando chegar nos 10 mil agora, com 9.980 e poucos, 87 por aí, a última vez que eu olhei. Então, assim, a gente não é uma página que tem um apelo de seguidores gigantesco. Mas, a partir do momento que você se torna uma página que não tem tanto seguidor, mas tem
aquilo que eu falei para você, fidelização de seguidores, né? Pessoas que gostam do teu conteúdo, que compartilham o teu conteúdo, e você se torna referência, isso é muito legal. Um exemplo mesmo, quando teve a coletiva do prefeito para falar, para anunciar sobre a proposta que foi feita para a NFL de ter mais jogos aqui no Brasil, ter jogo em 2025 e ter 2 jogos a partir de 2026, e também teve o anúncio de que viriam Legends do Eagles, que ia ter o evento do draft, etc e tal. Eu vi gente, por exemplo, que esperou sair a notícia no Pink Zone para vir falar para mim o que aconteceu, o que foi dito na coletiva, entendeu? Em que pese outras pessoas estarem dando a notícia. Então, assim, é esse tipo de referência de você se tornar uma pessoa que as pessoas querem seguir ou que as pessoas gostam porque a sua notícia realmente você pesquisou, você procurou saber, ou você esperou uma confirmação de insiders ou de fontes muito seguras, ou o conteúdo que você fez ali de um vídeo sobre curiosidade que você pesquisou, que você procurou saber, que você perguntou, que você questionou, que você pesquisou no Google. Então, assim, isso é muito legal. Isso quer dizer que eu estou livre de erros e equívocos? Não, às vezes acontece, às vezes você pesquisa alguma coisa numa página americana e faltou alguma informação, ou te passaram uma informação parcial e tudo mais, então aí a gente vai fazendo esses ajustes e esse juízo de valor. Mas esse reconhecimento eu acho que é o mais legal, sabe? De você ver, por exemplo, uma notícia que você deu, você compartilha, o print da notícia que você deu, você compartilhado em grupos de WhatsApp. Seus amigos virem falar, pô, eu tava num grupo do Niners, eu tava num grupo do Philadelphia, eu tava num grupo do Seahawks, e aí eu vi o pessoal compartilhando a notícia que você deu sobre o time e tudo mais. Então, tudo isso é muito legal, porque você fala, pô, as pessoas estão querendo compartilhar a notícia, que elas realmente, ou o vídeo, que elas realmente entendem que isso é uma fonte segura, é uma fonte legal. E aí, isso se torna o reconhecimento que se materializa em você ter contatos com essas pessoas que estão por trás, estão diretamente vinculadas com o fato do Eagles vir para o Brasil. E aí entra o outro tipo de reconhecimento, que é o reconhecimento como torcedora, né? Porque aí, que foi o que aconteceu, quando anunciaram o Eagles, eu dei uma entrevista para o pessoal do Estadão. E aí eu conversei com o menino do Estadão e ele virou assim, porque eu cheguei e perguntei para o Ricardo, que é da página do The Playoffs, falei, cara, eu quero entrevistar um torcedor do Philadelphia. E aí ele falou, cara, a pessoa com quem você tem que falar é com a Dani. Então aí você se torna referência na notícia, no esporte, mas também como torcedor daquele time. Então, óbvio que o fato do Eagles vir para cá também ajuda bastante a minha pessoa, mas nada disso seria possível se eu não tivesse uma página que fala do esporte com comprometimento, aquilo que a gente falou de uma forma bem profissional e com o objetivo de passar uma informação legal e segura para as pessoas e um conteúdo interessante, né? Mas é muito legal você ter esse reconhecimento como uma criadora de conteúdo que está dentre os da base, né, do esporte aqui no Brasil. Então, agora que ele vai começar a crescer, agora que ele vai começar a bombar, agora que a gente vai ter várias outras pessoas criando conteúdo, você virar e falar assim, pô, você caminhou para que essa outra pessoa pudesse correr, isso é legal pra caramba, entendeu? Você falou de Eagles, e aí minha pergunta desde 2015 você acompanha a NFL, qual é o momento mais marcante para Dani como torcedora de Philadelphia Eagles? Pô, vai ser Super Bowl, mas se for Super Bowl já me fala o segundo. Não tem como fugir, tá? Porque além de ser o Super Bowl, foi o Super Bowl na condição que foi, com uma das jogadas que entraram para a história da NFL, que é a questão do Philly Special e tudo mais. Mas se eu for te contar uma outra situação que marcou, eu acho, e aí marcou de uma forma negativa, foi realmente a derretida que a gente deu naquele Super Bowl contra o Kansas City. A gente estava como favorito, a gente tinha, acho que um dos melhores times desde o time do Super Bowl do Super Bowl de 2017. Eu ouso dizer que até melhor, até porque a gente teve a questão envolvendo a lesão do Wentz, então todos os playoffs com o Foles foi daquela forma ali meio, será que vai? Será que não vai?
Será que é só uma sorte ou será que ele realmente é bom? Tanto é que foi para outros times, a gente percebeu que no final foi só sorte mesmo. Mas, mas eu acho que de uma forma negativa foi o Super Bowl contra o Kansas, não o último anterior, que foi doloroso, porque eu realmente estava acreditando que o nosso time seria vitorioso e aquilo ali foi realmente muito doloroso. Então, eu acho que são as duas memórias aí, uma positiva e uma não tão positiva, mas que ao mesmo tempo é muito gostoso da gente sentir o seu time voltando para o Super Bowl em um espaço curto de tempo, né? Porque foi em 2017, já voltou logo em 2022, se eu não me engano, acho que foi 2022. Então, Isso, é fevereiro de 23, né? 2022 para 2023. Então, é muito legal, assim, num curto espaço de tempo, você conseguir recuperar o que o seu time perdeu com o all-in que o Eagles tinha colocado ali lá em 2017. Então, isso é muito bom. Agora vamos ver o que vai acontecer, né? E agora, deixa eu te perguntar. Eagles do Brasil, 6 de setembro, a Neoquímica Arena, ainda não sabemos contra quem. O que de tudo que vai acontecer, porque, cara, todos os detalhes vão ser incríveis. O que de tudo que vai Qualquer acontecer, coisa é tu incrível. tá mais ansiosa, se tu tá mais na expectativa, é ver o Jason Kelce sem camisa tomando uma lá dentro, é o jogo em si, é a torcida do Eagles de fora que vai vir. O que tu tá mais ansiosa, assim, pra ver nesse jogo? Cara, óbvio que eu tenho um carinho e um apreço muito grande pelo Jason Kelce. Isso ficou muito nítido desde que a NFL anunciou que o Eagles viria e, consequentemente, com o anúncio da aposentadoria, eu fiz diversos vídeos pedindo para ele vir, apelos, campanhas e tudo mais. E eu acho que seria muito legal da parte dele vir. Eu acho que ele pode vir. Informação assim, fonte tirei da minha cabeça, tá? Mas eu acho que ele pode vir como um legend por todo o apelo que ele tem e por ser o primeiro jogo da NFL na América do Sul, tem todo um apelo do quanto o Brasil é legal e tudo mais, para o pessoal que é gringo. Mas o que eu estou muito ansiosa de viver mesmo, óbvio que o fato de ser meu time torna isso elevado à 10ª potência, tá? Mas é o mesmo sentimento que eu já estava com a ideia da NFL ter um jogo oficial aqui no Brasil, que é sentir a atmosfera de um jogo da NFL. Não é só ver o jogo em campo, mas, tipo assim, você sentir o tailgate, você sentir como é você entrar num lugar que vai ter a decoração do time, entendeu? Todo mundo ali vibrando muito positivamente. Eu acho que a gente vai ter torcidas de todos os times, então, óbvio que não vai ser a mesma coisa que assistir um jogo em Filadélfia, nem tem como, né? Em nenhum lugar isso vai acontecer, mas ter essa real sensação do que é assistir um jogo oficial, porque é óbvio que a NFL vai tentar proporcionar a experiência completa para a gente aqui. Eu não tenho sombra de dúvida, desde eventos do Eagles oficiais, desde watch party, desde festas da torcida organizada, que a galera gringa vai vir para cá, já anunciaram isso, desde tailgate, desde toda a decoração do campo. Com certeza os caras vão ter negociação, sei lá, com Esquadrilha da Fumaça, sabe? Cantar o hino, tudo, todo esse apelo é muito legal. Então eu estou muito empolgada para viver o clima da NFL aqui no Brasil. Isso, para mim, eu acho que, independente de ser o Eagles, vai ser muito legal. Óbvio que a gente quer muito mais legal quando é o nosso time e muito mais legal ainda se for um adversário competitivo ou um adversário que tem um apelo para com o público brasileiro, como, por exemplo, os Steelers, que tem um apelo muito legal por ter o Russell Wilson e o Fields e toda essa disputa que vai rolar agora, além de ter uma base de torcidas muito legal. O Packers também tem uma base de torcidas muito grande e eu considero até mesmo o Atlanta Falcons, porque agora eles têm Kirk Cousins, que é um cara assim super, hiper, mega amado por qualquer torcida de qualquer time de futebol americano aqui do Brasil. Então, tudo isso é muito legal, sabe? Você poder ter essas figuras aqui é bem interessante. Mas vamos ver o que vai rolar, independente de Se o qualquer coisa, é Godel, divertido. se o Godel pegasse o WhatsApp da Dani hoje e mandasse uma mensagem falando: Daniela, tô com uma dúvida aqui, escolhe aí, vai, me ajuda a escolher. Quem é que vai jogar comigo? Qual é a tua preferência?
Cara, assim, dos 4 times de opções, eu acho que o menos legal é o Cleveland Browns. O menos legal, tá? Por uma questão de apelo de torcida e por uma questão envolvendo Uhum. o próprio quarterback, como a gente já comentou, e que pode gerar talvez uma coisa não muito legal para a NFL, que talvez sejam vaias ou coisas do gênero. E Sim, torcida brasileira, independente do que seja, a gente é chato pra caramba vai nesse ponto. acontecer. Se ele vier, vai Vai acontecer, com acontecer. certeza. Então, assim, NFL, Roger Goodell, por favor. Agora, eu, sinceramente, como torcedora, eu não gostaria de enfrentar um time como os Steelers, apesar de ter Russell Wilson agora e o Fields como ali possíveis quarterbacks, apesar da gente também ter agora o Kenny Pickett, que seria legal ter um pouco essa rivalização aí e tal, mas eu chamaria Kirk Cousins, eu chamaria Atlanta Falcons, por ser um time que aparentemente não tem tanta força assim, óbvio que Cousins agrega muito, mas eu acho que seria um apelo muito legal. Eu acho que seria muito divertido para a gente, que a gente gosta muito dele, entendeu? Então eu acho que seria muito legal para a gente. Eu gostaria de ver ele em campo, assim. Acho que mais do que o Russell Wilson e mais do que o Jordan Love, por exemplo. E é um time que, cara, com o Kirk Cousins, com as mudanças que tem feito, as adições que tá fazendo, é um time que pode ser que dê um salto muito grande nessa temporada. E pra gente, como bairrista que somos, pô, seria legal a gente poder chegar lá no final da temporada, quem sabe o Falcons indo longe, e a gente falando, pô, olha só, esse time aí a gente viu Pô, os jogar, caras sabe? O jogaram Brasil, aqui e o tal. Brasil deu sorte pra eles, sei lá, alguma coisa desse tipo. Também acharia legal. Entre os três, acho que, pô, não, antes do Cousins, o Falcons não estava no meu radar. Eu estava entre Packers e Steelers, mas agora com toda essa história. Exatamente. Para mim, assim, a contratação da Kirk Cousins mudou uma chave do tipo, cara, seria muito da hora ver o Atlanta Falcons aqui no Brasil, sabe? Foi Sim. muito assim, agora, então, aí você vê a força do cara e do apelo do cara no Brasil, porque ele mudou a chavinha de várias pessoas que falam sobre o esporte, a ponto de o Atlanta Falcons se tornar um time competitivo o suficiente ou legal o suficiente para você ver enfrentando o Philadelphia. Vou fazer um parênteses aqui. Essa semana eu estava conversando com o Vitor, do Falcons Play Action, nosso parceiro de Falcons na FNN, e aí era justamente sobre isso, assim, a gente estava falando que a base de fãs do Falcons aqui no Brasil ainda é muito pequena e tal, e eu falei para ele, cara, mas olha só, tem tudo para dar um salto bem grande esse ano, não só pelo Cousins, mas porque o time me parece que vai ficar bem interessante, então, assim, Exato. E aí você imagina, os caras vêm para cá, não tem um apelo ainda, mas vai se tornar um time competitivo, ok? Vai ser a primeira semana de jogo, então talvez essa competitividade não esteja tão ali clara para a gente, ainda seja uma incógnita. Mas ainda assim, o apelo da base de fãs do Vikings aqui no Brasil é muito grande. E eu tenho certeza que ia ter muita gente querendo ir assistir o jogo para ver o Kirk Cousins. Porque apesar dele ter trocado de time, eu não vi um hate em cima dele, do tipo a galera achar que ele traiu o Vikings, nem nada do tipo. Então, ia ter um apelo da base de fãs. Então, aí você já junta duas torcidas e o pessoal do Vikings ia trazer essa base aí para o pessoal do Atlanta Falcons. Então, acho que funcionaria muito bem. a única dúvida que eu não tenho é que qualquer seja o time que vier, o estádio vai estar lotado e os ingressos vão esgotar muito rapidamente e nós estaremos lá, independente do time que vier enfrentar o Philadelphia Eagles. Mais uma perguntinha sobre futuro e agora sobre o teu projeto. O que tu quer daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos com esse projeto? Assim, o que tu pensa e olha, cara, seria legal isso daqui. Se acontecesse isso daqui, eu estaria realizada com o Pink Zone. Cara, difícil essa pergunta, assim. Eu realmente, como eu falei para você, como ele começou sem muita pretensão de se tornar alguma coisa muito profissional, isso foi sendo galgado no percurso. Então é óbvio que eu não vou virar para você e falar, eu quero ser comentarista de NFL numa emissora grande, ou eu quero ser. Mas eu acho que seria muito legal para mim agora que eu entendi que eu tenho uma marca, que o Pink Zone é uma marca, seria muito legal que se tornasse uma marca no seguinte sentido.
de ter programas de podcast, sabe, para falar sobre esporte, sobre NFL ou sobre o futebol americano de uma forma geral, que isso ganha uma proporção no sentido não só de ser uma referência de notícias, mas ser uma referência de opinião, de análise sobre futebol americano. Óbvio que ainda é muito difícil de eu realizar isso, porque eu sou uma pessoa, eu sou a página, ponto. Então é muito complicado a parte da delegação para mim. Vou ter que trabalhar isso em mim daqui um tempo no futuro. Então, se a coisa crescer, é óbvio que isso vai ter que acontecer, né? Você aprender a delegar, você montar um time, ter uma equipe junto com você para que isso se torne maior e ganhe mais portas. Mas eu acho que assim, se tornar uma marca grande, com bastante seguidores, e ter um programa, por exemplo, que eu possa chamar as pessoas, sabe? Seja um videocast, seja um podcast, mas grande mesmo, em que a gente tenha assim, uma estrutura, com um estúdio, sabe? Com uma marca por trás, que a gente possa fazer viagens para mostrar como é que é o jogo lá, sabe? Muito que a gente acaba vendo de programas que falam sobre NBA, principalmente, que a gente consegue ver esse tipo de coisa acontecendo, sabe? Uma central Pink Zone, uma coisa que mostra realmente tudo. Aí a gente vai ter o setor de futebol americano brasileiro, a gente vai ter o setor de NFL, vai ter a galera que cuida de college, vai ter a galera que cuida, sabe? Se tornar uma rede mesmo, eu acho que seria muito legal. Mas, assim, é um processo muito longo, vamos ver o que vai acontecer durante o caminho. Eu realmente não sei dizer se isso vai acontecer, quando vai acontecer, como vai acontecer. Pode ser que em algum momento o Pink Zone tenha que deixar de ser Pink Zone e se tornar só Daniela do Pink Zone, sabe? Eu não sei como é que vai ser assim. Eu estou muito. Não deixa a vida me levar do sentido. Tô nem aí para o que vai acontecer, mas tipo assim, vamos vendo como é que a coisa vai rolando e aí eu vou adaptando e vou vendo qual que é a melhor opção, sabe? Quando os É, caminhos se abrirem, aí a gente escolhe. é isso. É, eu jogo beach tênis, né? E aí, quando eu tô lá perdendo o jogo de 5-0, eu sempre falo pro meu parceiro assim, cara, nós não vamos ganhar 5 games de uma vez só. Nós temos que ganhar um, depois nós temos que ganhar mais um, mais um. E é isso. Exato. O fato de tu ter essa ambição lá na frente, tu sabe o que tu quer. Mas, cara, é passinho por passinho e vive esse hype aqui. Esse ano vai acontecer muita coisa legal. E depois a gente vai pensando no que as coisas vão acontecer. Eu preciso, a gente já está com 50 e poucos minutos, mas eu preciso que tu fale um pouquinho aqui sobre FABR, sobre o que tem acontecido nas últimas semanas aí no teu perfil, de começar a falar um pouquinho sobre futebol americano brasileiro e tal, qual é a tua intenção com isso e como tem sido conhecer as pessoas que fazem acontecer o futebol americano aqui no Brasil. Cara, é muito legal. Lá no começo eu já tinha tentado isso, mas talvez por ser muito pequena não tinha um apelo legal. Mas é um projeto que eu estou começando a fazer. Eu espero que ele siga, porque ele não depende só de mim, que é contar um pouquinho sobre os times de futebol americano no Brasil. Então, contar a história deles, né? Eu percebi que o público de futebol americano brasileiro não é o mesmo público de NFL, apesar de ter muita gente que tem uma simbiose, que óbvio que conheceu o futebol americano através da NFL e depois procurou onde poderia praticar, mas nem sempre é assim. Então, aproveitar que a NFL vem para cá e a visão está no Brasil para falar, pô, ó, você que é torcedor de um time da NFL, deixa eu te falar um negócio. Aqui no Brasil também tem times que estão aí há muito tempo. Por que você não procura saber? E, ao mesmo tempo, mostrar para as páginas de futebol americano do Brasil, para os times, e para as organizações, que foi conversas que eu tive com a Cris da CBFA, com o Trigo da SPFL, do tipo, galera, aproveitem os criadores de conteúdo de NFL, que acabam tendo um apelo maior de público para vocês mostrarem o trabalho de vocês. Então, conversem com essa galera, façam colaborações, nos deem materiais. Então, assim, vira para mim e fala, Dani, o meu time é esse aqui, eu quero que você conte a história dele. E aí eu vou contar a história desse time, porque pode ser que existem diversas pessoas que às vezes falam, pô, queria nessa off-season assistir um jogo de futebol aqui no Brasil. Tem muita gente que nem sabe que existe, nem sabe que tem time aqui. Então é mais essa ideia, tentar trazer o torcedor de NFL
para a consciência de que existem times de futebol americano no Brasil e, ao mesmo tempo, virar para o cara que pratica o esporte e falar, cara, aproveita o mecanismo de apelo maior que é a galera de NFL para mostrar o teu trampo, entendeu? Muito legal a tua sacada de fazer esse elo, porque de fato, assim, eu sou um cara que acompanho muito NFL e quase nada de FABR, mesmo tendo times aqui perto de Eu casa e tal. eu idem. Então, assim, serve até para mim, sabe? Tipo, conhecer a história da galera. Caraca, tem 200 mil times, entendeu? Uhum, uhum. Show de bola. Dani, vamos lá. Agora a gente entra na parte obrigatória e moldadora de caráter aqui dessa conversa. Não sei se tu assistiu uma das duas ou as duas, mas eu preciso de perguntar de uma vez por todas qual série é melhor, Friends ou How I Met Your Mother? Friends. Vai embora da minha casa. Desculpe, Valeu, desculpe, pessoal. desculpe. Acabou o programa. É isso, deixem de seguir, dá um like. Primeiro voto para Friends, tá? Em 4 episódios. Sinto Mas muito, tudo, sinto muito. tudo bem. Mas você assistiu as duas? Assisti. Eu gosto, óbvio que vamos combinar que How I Met Your Mother tem um apelo maior para o torcedor de NFL, eu acho, comparativamente, mas aquela cena dos personagens de Friends jogando futebol americano, gente, aquilo ali é épico. Se você nunca viu nada, assista só esse episódio, por favor. Não, é legal. Esse episódio é legal, mas no geral não tem nem comparação. Mas ok, 2-1 para How I Met Your Mother e tivemos uma abstenção até agora. Continuamos vencendo. E aí, nesse sentido de cultura pop, a outra pergunta que não pode faltar nessa conversa é a seguinte: o público da Dani, o público de Pink Zone que conhece a Dani pouco ou muito, eu sei que algumas pessoas têm contato mais direto contigo, outras nem sabem quem é a Dani por trás do Pink Zone e por isso a gente está aqui. Eu preciso que tu dê uma recomendação para essas pessoas, que pode ser, cara, filme, livro, música, o que tu quiser, só que o ponto importante é, as pessoas que acompanham o Pink Zone Brasil não fazem ideia que a Dani curte isso que a Dani vai indicar agora. Pode pensar aí, pode ser livro, música, filme, novela, comida, o que tu quiser. Caraca, é porque assim, na página eu acabo não postando muita coisa dessa parte pessoal, mas eu acho que quem assiste os vídeos deve já meio que ter uma noção por conta do meu estúdio, que não é só de NFL, ele tem outros tipos de apelo. Tem um capaz aqui do Stranger Things, um outro do Coringa, tem o quebra-cabeça do mapa do Harry Potter, etc e tal. Mas sabem que eu sou palmeirense, obviamente, mas algo que as pessoas não saibam que eu possa indicar. Não sei se transparece, aquilo que eu falei, por conta do estúdio talvez fique um pouco mais claro, né? Mas eu sou uma pessoa muito do universo geek. E eu sou muito do universo Star Wars. Então, assim, conheço, já maratonei diversas vezes, já assisti em ordem cronológica, já assisti em ordem de lançamento, já assisti com os filmes intermediários, já assisti todas as séries, então eu vou aproveitar que a Disney anunciou hoje mais uma série, aproveitar que eu ainda estou vivendo muito desse hype. E assim, se você é uma pessoa que não assistiu, que acha chato, qualquer coisa do gênero, tente assistir, se esforce um pouquinho. E aí o conselho que eu dou é assista na ordem cronológica. Torna tudo bem mais fácil, sem os vídeos, sem os filmes intermediários e séries intermediárias. Primeiro assista o grosso do grosso. Depois que você assistir na ordem cronológica, do acontecimento do filme, não de lançamento, aí você assiste na ordem de lançamento. E aí depois, na terceira vez que você for maratonar, aí você assiste com os filmes intermediários.
Aí depois é só ir para séries que fica tudo muito mais fácil. Mas A- eu já dou um aviso aqui que é um caminho sem volta, tá? Aproveite a off-season da NFL e faça 3 maratonas de Star Wars. Essa é a, a recomendação da Dani, Um final que de semana dá inclusive para ver tudo, gente. e- Rapidinho. e serve para mim, tá? Porque eu nunca assisti nenhum. Me Por julgue. favor, assista, assista. E outra coisa que eu posso falar também, como geek, aí é um conselho mais de não façam do que façam. Não comecem a comprar coisas, não colecionem coisas, não colecionem Legos, não colecionem Funkos, não vão na CCXP, tá? Porque assim, aí acontece o que aconteceu comigo, entendeu? Ano passado eu estava indo vestida de Ahsoka, é isso. E se você não sabe quem é a Ahsoka, você vai descobrir depois que você fizer essas 3 maratonas. Tá bom, vou fazer e depois eu te conto. Dani, cravamos 1 hora de papo. Cara, passou voando, tá? Ainda teríamos muitas outras coisas para falar, mas é sempre assim, quando a resenha é boa, passa voando mesmo. Então, vou te pedir para agora sim fazer o teu jabá oficial aí, chamar o pessoal para seguir a Pink Zone Brasil em todas as redes possíveis e imagináveis. E muito obrigado, cara. Foi muito legal esse papo aqui. Eu que agradeço, Lucas, agradeço mesmo. É muito divertido falar sobre a NFL, mas também contar sobre a gente, contar a nossa experiência. É muito legal e eu convido todo mundo que esteja assistindo para seguir a gente nas nossas redes sociais, @PinkZone Brasil no Instagram, no Twitter, no TikTok, principalmente, nessas 3 redes. A gente também tem o podcast, o Pink Zone Podcast, que também está no Instagram e a gente vai voltar agora em abril com os episódios para a gente conversar sobre draft, sobre tudo que agora vai começar a rolar, free agency, que a gente já teve aí algumas mudanças, então a gente vai conversar bastante sobre isso, que é comigo e com o Luna. E é isso, gente. Curta a gente, se você for do FABR, conhecer alguém dos times, manda DM para a gente poder contar um pouquinho, mostrar que o futebol americano no Brasil também é muito grande, mas óbvio, nunca vamos deixar de falar sobre NFL, é o nosso carro-chefe, é o principal motivo da gente estar aqui e é o que a gente gosta, o que faz a página ser o que ela é. Então é isso, siga a gente nas nossas redes sociais. É isso, gente. Mandar um abraço pro Luna também, que eu tive a oportunidade de conhecer lá no NFL em Brasa, parceiro de podcast aí da Dani. Siga também @SomosFNN, como eu já falei lá no começo, em todas as redes sociais. FN Network e Pink Zone Brasil são parceiros para tudo aí. A gente está junto em vários projetos. Queria dizer que continuamos vencendo. O time How I Met Your Mother continua na frente, apesar desse voto Você só sórdido de traz gente Daniela. jovem, você só traz gente jovem. Começa a entrevistar os velhos. Começa a entrevistar o povo 30 a mais, É, 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 o 34 bom, mais. É um bom corte, é um bom corte de. Eu vou começar a ver por média de idade aí quem tá votando em quê. Não, mas o Separa esse Danilo povo votou aí. na. O Danilo votou no How I Met também. O Danilo também já tá Não, o na. Danilo tá tipo os Steelers. O Danilo já tá errado aí, né? Mas é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar até agora. Espero que a gente volte num espaço de tempo menor entre um episódio e outro. Vou fazer esse esforço. Playmakers, o lugar onde você conhece quem são as pessoas por trás das arrobas dos esportes americanos aqui no Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Grande abraço. Valeu!